7h19, de volta com o Manhã no Ar e a gente volta a falar sobre os casos da área policial. Um investigador da Polícia Civil foi denunciado pelo Ministério Público. A repórter Juliana Silva está ao vivo e vai trazer os detalhes. Olá, Juliana. Explica pra gente, esse policial foi denunciado por que crime? Olá, Adriane, mais uma vez. Olha, esse policial, ele foi denunciado por pelo menos 3 crimes, que são eles abuso de autoridade, apreensão ilegal e fornecimento de bebidas a adolescentes. As investigações, elas iniciaram no dia 15 de abril agora de 2019, mas já foram vários acontecimentos que houveram desde o ano passado, inclusive, da época das eleições. Segundo as investigações, eles constataram que esse policial, por nome de Paulo Ricardo do Nascimento, ofereceu festas regadas a bebidas alcoólicas a adolescentes, a meninas também. Segundo também as investigações, ele prendeu de uma forma incorreta, desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses jovens, colocou esses adolescentes atrás de um camburão, como é chamado, né? E esses adolescentes foram levados para a delegacia, ficaram presos aí em cela, coisa que não deveria ter ocorrido. Então, mais uma vez, ele foi denunciado, esse policial, por nome de Paulo Ricardo do Nascimento, por abuso de autoridade, apreensão ilegal e fornecimento de bebidas a adolescentes. Adriane. Inclusive, a gente mostrou algumas coisas relacionadas ao Paulo, de suspeita de abuso, de exploração sexual também de adolescentes, né? É um caso que precisa, de fato, ser investigado, porque ele é uma pessoa que está a serviço da lei, ou deveria estar, né? Lá no Eirunepé era onde a delegacia em que ele estava lotado, onde ele estava trabalhando, então tem que haver todo um tipo de rigor mesmo em investigação nesses casos. Agora, Juliana, também tem um outro caso que é de assassinato, né? Uma pessoa foi assassinada na zona leste da capital, um homem. Isso, Adriane, olha, esse homem ele foi assassinado na madrugada dessa segunda-feira em frente de casa. Segundo aí a investigação da polícia, o relatório, ele estava sentado em uma cadeira na frente de casa. Foi quando ele foi alvejado aí por um homem desconhecido que fugiu, né? Ele não foi reconhecido no local, ele chegou a pé quando ele abordou a vítima, que disparou também cerca de 2 tiros que atingiram o homem e ele fugiu sem ser identificado. Tá certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. E um casal foi preso após uma perseguição policial no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. Durante tentativa de fuga, a dupla chegou a colidir o veículo em que estava contra um muro. Era por volta das 3 horas da tarde quando um casal de criminosos começou a fazer um arrastão aqui pela zona norte da cidade. O homem foi identificado pela polícia como Jefferson Antunes Carneiro. Já a mulher ainda não teve o nome revelado. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o casal estaria fazendo assaltos por diversos estabelecimentos comerciais aqui do bairro Santa Etelvina. Um deles teria sido uma oficina mecânica. No local, eles teriam chegado até a trocar tiros. Devido a essa confusão, os vizinhos acionaram a polícia, que logo foi às ruas para tentar capturar esses 2 infratores. A polícia, da 18ª SICOM logo pediu reforço para os policiais da 26ª e, em conjunto, eles fizeram uma operação até chegar aqui na Avenida 7 de Maio, logo na entrada do bairro Santa Etelvina. E foi exatamente aqui que toda a perseguição começou e parou, olha só, exatamente aqui neste trecho. Segundo ainda informações da polícia, o casal vinha em alta velocidade e chegou até a trocar tiros com os policiais militares. Olha só, aqui tem a marca de 2 tiros, que foi no momento de toda essa confusão. Eles só pararam porque o carro colidiu e aí nesse momento, a casa caiu para os 2 criminosos. Os policiais conseguiram capturar os 2 que, devido a toda essa confusão, acabaram ainda
sendo alvejados pela polícia, né? Os dois agora foram encaminhados para o hospital para passar por todo o atendimento médico e em seguida vão para a delegacia para prestar depoimentos, né? E responder agora pelo crime que cometeu. Eles começaram a fazer um assalto na área do Monte das Oliveiras e ele veio sendo perseguido pelo América de lá e chegou numa borracharia, se envolveram com outros vagabundos lá e trocaram o tiro com eles. E fugiram aqui para a área da 26ª. Quando chegou aqui, só que ele veio acompanhado pelo tenente, o tenente da 18ª, que veio perseguindo eles, onde ele pediu apoio e a gente veio de lá e conseguiu fechar eles aqui, onde eles entraram aqui no muro. Era um casal, né? Nesse momento da abordagem, o que eles alegaram, como é que foi? Olha, eles, segundo o infrator, ele alegou que tinha tomado a arma de outro infrator, né? Mas a gente viu que ele fez alguns disparos ainda, né? E graças a Deus a gente conseguiu esse êxito, né? E a Polícia Civil prendeu um jovem suspeito de tentativa de latrocínio contra um policial militar. O crime aconteceu em abril deste ano no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Câmeras de segurança registraram parte do crime. Sam Oliveira Almeida, de apenas 18 anos. Um jovem criminoso que foi apontado pela Polícia Civil como um dos suspeitos de participação em um latrocínio tentado. O crime teria acontecido no dia 17 de maio em um estabelecimento comercial no bairro Alvorada, de onde Sam teria levado cerca de R$1.000. As câmeras de segurança do local registraram parte da ação criminosa. Repare que o suspeito se passa por cliente e fica sentado na recepção. Em questão de segundos, ele levanta, vai até uma funcionária e anuncia o assalto. Ele age rápido e intimida as vítimas com uma arma de fogo nas mãos. No momento da fuga, um policial militar que estava na loja percebe a ação e atira contra o criminoso, que também reage. Infelizmente, um dos disparos atingiu o rosto do policial, que precisou ser socorrido. O Sam reagiu imediatamente, efetuou um disparo que pegou no rosto do policial militar e, assim, ele ficou internado. Foi um tiro que não foi, graças a Deus, não foi fatal, mas trouxe muitas sequelas. A partir daí, nós conseguimos identificar a autoria, levantamos, representamos pela prisão preventiva e conseguimos efetuar a prisão do Sam. Se trata de um ataque a um policial militar que representa ali o poder do Estado, é uma afronta à segurança pública e nenhum desses crimes vai ficar sem uma resolução e sem impunidade. As câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das proximidades mostram que o suspeito teve ajuda de um comparsa em uma motocicleta para fugir da via, que tinha uma movimentação intensa. A polícia já tem a identificação desse segundo suspeito, que inclusive já foi indiciado pelo crime. O comparsa foi o que deu a fuga, né? Ele foi indiciado, também vai responder pelo crime de latrocínio tentado, porque ele assumiu o risco do resultado. E após uma denúncia anônima, um jovem foi preso por policiais da Rocan, suspeito de comercializar drogas no conjunto Viver Melhor. Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano estavam realizando uma patrulha de rotina ali na zona norte de Manaus, mais precisamente no conjunto Viver Melhor, quando receberam uma denúncia via WhatsApp informando que existia um jovem de 21 anos identificado como Matheus Carvalho, que estaria comercializando entorpecentes na quadra 37 daquele mesmo conjunto. Foi aí que os policiais, então, se deslocaram até o endereço informado e constataram a veracidade dos fatos. Então, através do nosso WhatsApp denúncia, a população ela tem feito, né, essas denúncias. E nesse serviço não foi diferente, né? Então, nós recebemos essa informação de que na quadra 37 teria um cidadão em atitude suspeita e ele estaria comercializando entorpecente. A denúncia dava conta das características dele e de onde estava escondida a droga. A equipe deslocou e realmente no local toda a denúncia ali, da forma como foi feita, bateu. A droga ela estava escondida, né, nos ar-condicionados, né, nos comungóis dos ar-condicionados, e o cidadão foi preso.
Coisa que a gente nunca poderia imaginar em relação ao local, então, que ele escondia esse entorpecente. Na verdade, quem está comercializando entorpecente, às vezes para que o policial militar não encontre no seu corpo a droga, ele esconde em locais próximos, né? Só que dessa vez a denúncia ela veio relatando toda a situação, o que foi um fator facilitador do trabalho da polícia. Vocês conseguiram apreender mais de 60 trouxinhas de entorpecentes, além de 3 porções envolvendo aí cocaína e maconha, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Isso já traz pra gente uma ideia que ele já fazia isso há algum tempo, né? Já comercializava ali naquela área. Certo, então foram 62 trouxinhas, né, envolvendo ali maconha, oxi e cocaína. 2 porções de maconha e 1 porção também de cocaína. Fora a balança de precisão e o valor de R$130 achado com ele, que era fruto da comercialização. Capitão, para onde ele foi encaminhado? Ele foi encaminhado, depois disso tudo, para o 6º DIP, no qual os procedimentos legais cabíveis estão sendo tomados. Lembrando que a população pode continuar ajudando vocês no trabalho, né? De que forma? Isso, então nós temos esse canal de comunicação com a população, que é o nosso WhatsApp denúncia, né? 9280-7574, o nosso número. E a população, ela sempre está com a gente aí, é uma parceria que já vem de longa data e tem dado muito certo. E uma dupla foi presa por assaltar uma residência aqui na capital em julho de 2015. A sentença condenatória foi expedida pela Justiça e os mandados de prisão foram cumpridos na tarde de ontem, na zona leste da cidade. A gente começa essa reportagem fazendo uma pergunta para você que nos assiste. Você lembra o que fez no ano passado? Meio difícil, né? O tempo passa rápido. Agora, para dificultar um pouco mais essa questão, você lembra o que fez exatamente em 2015? Difícil responder essa pergunta, né? Mas essa mesma questão a gente vai perguntar para esse sujeito aqui, para o Leôncio, de 22 anos de idade. Coisa boa ele não fez, né? Porque veio parar aqui no 4º Distrito Integrado de Polícia. Leôncio, você lembra exatamente o que fez no dia 4 de julho de 2015? Sim. O que você fez? Não quer falar? Não. Ou não lembra? Sim, mas não quero falar, não. Então tá, a gente vai contar a história desse jovem aqui, vai refrescar a memória dele. Ele e mais 3 comparsas invadiram uma residência no bairro Nova Cidade. Um deles estava armado. Eles aterrorizaram todas as vítimas, levaram o que conseguiram da residência, tablets, celulares, notebooks e em seguida conseguiram fugir em um outro veículo que era roubado. Só que a história não para por aí. Isso porque minutos depois, essas vítimas conseguiram chamar a polícia, que chegou até o Leôncio. E aí ele foi preso em flagrante, só que durante esse tempo aí, o advogado dele, porque ele contratou um advogado, conseguiu aí, através das brechas da lei, fazer com que ele respondesse pelo crime em liberdade. Uma liberdade provisória. Só que a condenação dele saiu e aí ele está aqui, olha só, no 4º Distrito Integrado de Polícia, mas a polícia também conseguiu chegar até o comparsa dele, Leonardo, esse jovem aqui. A equipe de investigação aqui do DIP foi até a casa dele e disse que ele precisava vir aqui para prestar esclarecimentos. E ele veio como se não devesse nada à justiça, passou aqui pela porta e aqui recebeu logo esse presente. Vira de costas aqui rapidinho, Leonardo. Já foi algemado. E isso porque ele participou desse assalto juntamente aqui com o comparsa dele. Os 2 participaram desse crime, só que, na verdade, faltam mais 2 pessoas que também participaram aí da arquitetação desse crime. Você veio até aqui, não sabia que ia ser preso assim, não sabia que tinha um mandado de prisão aí no seu nome? Achou que tivesse sido convidado para vir aqui? Também não quer falar a respeito dessa história, mas chegou aqui, já recebeu aí esse presente. Delegado, como é que fica a situação desses 2 sujeitos aqui? No meio desse tempo aí, 4 anos se passaram, eles conseguiram aí essas brechas na lei através dos advogados para que ficassem respondendo pelo crime em liberdade, mas agora vão para a cadeia.
Exatamente. A Polícia Civil, através do 4º DIP, a gente não só faz o trabalho preventivo de prender esses meliantes que cometem crimes, mas também o acompanhamento do processo, porque é importante, muitas vezes eles são condenados, o mandado fica no sistema e ninguém dá andamento. Então a gente tem atenção ao desenrolar dos fatos, ao desenrolar processual, e agora eles foram realmente efetivada a condenação deles e diante daquele crime de roubo, você disse muito bem, deixou claro, ninguém lembra o que aconteceu em 2015, né? E nem ele mesmo lembrava, porque um a gente foi buscar em casa, o outro a gente convidou, entre aspas, aí, ele compareceu e a gente deteve. Então, assim, em conversa com o Leonardo, aqui agora na antessala, ele disse que foi um momento de leseira, ele utilizou o próprio veículo no ano de 2015, ele tinha um veículo de 2013, um veículo até novo. E por um momento de leseira, dizendo ele que foi buscar dinheiro, foi buscar recurso, assaltando a casa. Isso é maneira de conseguir aumentar seu recurso, de conseguir melhorar sua condição? Isso é um absurdo. Agora vão ser feitos aí os exames de corpo de delito e encaminhados à penitenciária para o cumprimento efetivo da pena. Segundo o delegado Costa e Silva, esses dois aqui foram condenados aí a cerca de 5 anos de prisão. A situação complicou para eles dois. A partir de agora, delegada, a situação difícil para os familiares que estão ali do outro lado, acompanhando o desenrolar, que só vieram trazer esse jovem aqui ao DIP e acabaram de descobrir que daqui ele não vai voltar para casa, ele vai direto para a cadeia, porque foi condenado pela justiça, que tarda, mas não falha. A justiça tarda, mas não falha, e a gente vai estar aqui para dar suporte não só à população, dar suporte ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. A gente tem que realmente estar acompanhando isso, porque a criminalidade tem crescido e a gente vai estar aqui sempre fazendo resistência a isso, sempre combatendo, não interessa se existe brecha na lei. Saiu, fez besteira, a gente vai colocar atrás das grades de novo. Tá aí, tá dado o recado, inclusive, para as pessoas aí que estão pendentes com a justiça, devendo a justiça aí, praticaram crimes. Fica o exemplo aqui desses dois jovens que vinham levando aí uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. 4 anos depois, está aqui o desfecho da história. A investigação, a partir de agora, continua para chegar até os outros 2 suspeitos. E isso porque as vítimas reconheceram esses 2 indivíduos aqui e eles também confessaram esse crime e agora vão direto para a cadeia. E um jovem de 22 anos foi executado a tiros na zona norte da capital. Os criminosos chegaram em uma motocicleta e realizaram vários disparos contra a vítima, que não teve como se defender. O jovem foi identificado como Ícalo da Silva dos Reis, de 22 anos. De acordo com testemunhas, ele não seria morador aqui da comunidade. Teria chegado na tarde de domingo por volta de 1h da tarde. Teria se aproximado do beco Opaca, que é considerado uma área vermelha onde o tráfico de drogas impera, aqui no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus. Por volta de 9h da noite, Ícalo foi abordado por pelo menos 2 suspeitos aqui na rua Ademar Braz. Esses bandidos já estariam monitorando os passos dessa vítima e, em um momento oportuno, se aproximaram do Ícalo, que ainda estava nas proximidades do beco Opaca. Um dos suspeitos desceu da motocicleta, se aproximou de Ícalo e, em seguida, disparou vários tiros. O criminoso, que ainda não foi identificado, subiu na garupa da moto e fugiu com o comparsa. Os moradores ficaram aterrorizados. Ícalo ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve aqui e o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. De acordo com os peritos, Ícalo foi atingido com mais de 5 tiros. A maioria desses disparos atingiram a região da cabeça. Os policiais da 6ª SICOM foram acionados, isolaram a área e chegaram a fazer buscas aqui pela rua Ademar Braz. Até o momento, a dupla não foi localizada. O caso deve ser elucidado agora pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai trabalhar na tentativa de identificar os criminosos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil suspeita que a morte pode estar relacionada com o tráfico de drogas.
E ontem a Polícia Ambiental fez a apreensão de pássaros silvestres que eram confinados irregularmente. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é a repórter Juliana Silva, que continua ao vivo. Juliana, como foi que a polícia descobriu esses pássaros, que estavam em cativeiro? Olá, Adriane, mais uma vez. Olha, presta atenção nessa história. Os policiais da 20ª SICOM estavam a caminho de uma ocorrência lá no bairro Conjunto Cidadão 10, onde foi preso em flagrante o senhor João Evangelista de Lima, de 53 anos. Quando os policiais chegaram na casa deste senhor, eles encontraram 20 pássaros e 19 gaiolas, sendo que os pássaros não tinham as anilhas, que é aquele anel de identificação, de autorização dos órgãos competentes para que as pessoas possam criar animais silvestres em casa. Este senhor foi então encaminhado ao 19º DIP. Vale lembrar também que os animais eles não foram encontrados em situação de maus tratos e não foi constatado isso também. Mas agora, eles já foram encaminhados à sede do IBAMA para fazer ali os devidos procedimentos. E a gente também vale lembrar que criar, guardar, transportar, capturar, caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente configura crime ambiental. E se você souber de algum caso, pode também denunciar. Vou passar um número de telefone aqui para você que está nos assistindo, porque é muito importante hoje a gente falar sobre esse tipo de causa ambiental que diz respeito a todos nós, não só aos meios de comunicação, mas você que está em casa também nos assistindo. Então, anota esse número, 98842-1547. Esse número é justamente do Batalhão Ambiental, que pode ser acionado, ou você também pode ir lá na sede do batalhão, que fica localizado na Vila Olímpica, aqui no bairro Alvorada. Adriane. Juliana, muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente traz opções de atividades motoras gratuitas para crianças com deficiência física. E ainda hoje é dia de saber como garantido ver a Amazônia. Eu volto já já.